os martelos e celebrar. Ouçam os martelos e agradeça. Ouçam os martelos, pois através da rude cruz nós fomos salvos no sangue de Jesus. As mãos preciosas que a muitos fez curar, agora estão pregadas numa dor sem par. E seus pés que a tantos lugares viajou, São feridos por amor, Cristo se entregou. Ouçam os martelos e celebrar. Ouçam os martelos e agradeça. Ouçam os martelos, pois através da rude cruz nós fomos salvos no sangue de Jesus. Ouçam os martelos e celebrar. Ouçam os martelos e agradeça. Ouçam os martelos, pois através da rude cruz nós fomos salvos no sangue de Jesus. Ouçam os martelos e celebrar. Ouçam os martelos e celebrar. Ouçam os martelos e celebrar. A palavra de Deus a ser compartilhada, anunciada hoje, se acha no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 4, onde nós lemos: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ficamos até o verso 5 do capítulo 2 de Abacuque. A palavra de Deus pode ser comparada à chuva, que depois de um período de seca, cai sobre a terra desértica, irrigando essa terra, permitindo que a mesma venha a vicejar, permitindo que a mesma venha a frutificar, vem saciar a sede do sedento. O profeta Abacuque, neste texto bíblico, aguardava a palavra de Deus, como nós aguardamos a chuva cair sobre a terra seca. No início deste livro de Abacuque, o profeta recebe a palavra e ele recebe como um fardo, porque Deus anuncia a vinda dos caldeus para devastar a terra de Judá,
uma ação divina para disciplinar um povo que se afastara dos caminhos do Senhor. Diante da iminência da calamidade sobre a terra de Judá, o profeta revela dificuldade em compreender a maneira de Deus tratar o povo da aliança, e uma pergunta é percebida no conteúdo das palavras do profeta: será que Deus deixou de se interessar pelo seu povo? Mas encontramos no conteúdo deste texto bíblico uma dupla resposta. O Senhor não deixou de se interessar e de cuidar do seu povo. Os caldeus cairiam, seriam punidos pelo Senhor. O Senhor estava também ensinando o seu povo a proceder de uma maneira correta nos tempos de crises. A resposta de Deus ao profeta pode ser resumida nesta declaração divina, quando o Senhor disse: o justo viverá por sua fé. E é nestas palavras, nesta declaração divina, tão essencial para nós enfrentarmos os dias de crise que nós estamos enfrentando, que nós queremos trazer a palavra de Deus hoje. Declaração divina para um povo em crise: o justo viverá por sua fé. Uma declaração absoluta, certeira, imutável, divina. O mundo de nossos dias é o mundo onde o estabelecimento do que é verdadeiro é relativo. Depende da interpretação, da compreensão das pessoas, da cultura das pessoas. Porém, aquilo que vem de Deus não é relativo, é absoluto, é imutável, é seguro. Nós vivemos dias em que as pessoas se veem mergulhadas em grande insegurança e em grande incerteza. Aquilo que a mídia diz hoje, desmente amanhã. O que a nossa liderança política afirma hoje, contradiz amanhã. O que a saúde compreende hoje, amanhã já tem uma nova compreensão. Porém, a palavra de Deus revelada ao profeta Abacuque em seus dias permanece até os nossos dias, imutável, absoluta. A solução de Deus para o profeta Abacuque, para nós vivendo as nossas crises, é esta: o justo viverá pela sua fé. A fé é uma resposta de Deus para todos os tempos, uma resposta absoluta, necessária e segura para nós. Algumas pessoas têm dificuldade em compreender o que é fé. Não significa fé na própria fé. Não significa fé no herói interior que você possui. Ou seja, fé no seu próprio poder, no seu próprio agir. Não. Não significa fé na sua bondade, na sua capacidade de resolver as questões. Não. Não significa também simplesmente fé em um ser supremo. Não. Significa a fé no Deus que criou todas as coisas, no Deus que preserva o universo, no Deus que se revelou a nós por meio de Jesus como Deus Salvador, Deus Redentor e Libertador de seu povo. O Senhor disse a Abacuque: escreve. A visão que Abacuque recebia de Deus precisava ser escrita, porque tratava-se de uma palavra imutável, a ser perpetuada para todas as gerações, para que todas as gerações pudessem viver os seus momentos de crise firmados no Senhor. O justo viverá pela fé. O justo não vive
pela sua virtude, pela sua saúde, pela sua profissão, pela vacina, pelo seu dinheiro. Não são estes fatores que preservam o justo e que o livra do mal. O justo vive pela fé no Deus onipotente, único, governante suficiente de todo o universo. O justo vive pela sua fé. Nestes momentos de crise, nós precisamos nos aproximar da palavra, conhecer a palavra, meditar na palavra, buscar na palavra de Deus a segurança para as nossas vidas, e o Espírito Santo atua nos nossos corações, nos dando compreensão, nos alimentando com a palavra. Nos dias de crises, Deus tem uma declaração para nós, absoluta, segura: o justo vive pela fé. Essa declaração é a declaração que pronuncia condenação. Mas como falar sobre condenação em um momento de crise? Ocorre que ninguém vive a paz, ninguém vive a segurança, ninguém vive a pureza se não existir condenação. Porque nós vivemos em um mundo onde a ação do mal é presente e visível. Se não existir uma ação de Deus condenando o mal, nós não podemos experimentar o que é bom, viver o que é bom. E aqui no verso 5, o Senhor diz: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações, congrega todos os povos. O profeta estava se referindo aos caldeus, cuja ganância é comparada à morte, que nunca saciava. Queria sempre dominar, invadir terras, conquistar nações. O profeta diz: isto tudo é um engano. É semelhante ao vinho que seduz e que engana as pessoas por um breve tempo. As pessoas acham que está tudo bem, por um breve tempo esquecem de seus problemas, mas volta tudo novamente. Os caldeus estão enganados, porque o tempo deles passará. O Senhor anuncia aqui a condenação dos caldeus que assolavam a terra, inclusive Judá. E a queda dos caldeus aconteceu quando o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, contemplava a beleza da cidade, se orgulhava das suas construções. Dos altos céus o Senhor bradou, dizendo que passara o tempo de Nabucodonosor. Ele foi humilhado, experimentou a humilhação, a queda, até o dia em que pôde levantar os seus olhos ao céu e reconhecer que existe um único que domina de eternidade a eternidade. Este único é o Senhor. O profeta Isaías descreveu muito bem a experiência do vigia que aguardava o momento da queda de Babilônia. Ele diz: então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados por terra. Ó povo meu, debulhado e batido como o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Isaías 21, 8 a 10. O povo estava como trigo batido, um povo sofrido, mas o atalaia proclama a queda, a condenação de Babilônia. Podemos afirmar: o justo vive pela sua fé, porque pela sua fé ele crê na queda do mal.
apenas Babilônia cairia. Não, o profeta mostra que todos os soberbos cairiam, quando no verso 4 ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. O soberbo é aquele que se infla, descansando na sua suficiência, e na sua alma não há lugar para a graça de Deus. Ora, a alma do soberbo não é reta diante do Senhor. Tão somente o justo que crê no Senhor tem a sua alma reta. Os soberbos caem, como caiu Babilônia, como caiu Nabucodonosor. Na verdade, existe no mundo apenas 2 tipos de pessoas. O ser humano pode ser resumido em 2 tipos de pessoas: aqueles que creem no Senhor, confiam no Senhor, e aqueles cujos corações são soberbos diante de Deus. Ah, pastor, então soberbo é aquele que é poderoso, que é rico, é aquele que tem grandes virtudes nesse mundo. Spurgeon nos trouxe uma definição interessante, uma descrição interessante, quando ele diz que a soberba é uma criatura estranha, nunca se opõe a seus alojamentos. Ela vive com bastante conforto nos palácios e vive igualmente em conforto nas cabanas, indicando que existem pessoas soberbas em todos os lugares e em todas as condições econômicas que se possa imaginar. A soberba está arraigada no coração humano. Mas aqui nós temos a palavra proferida pelo Senhor, quando nós afirmamos: o justo viverá por sua fé. Isto é um anúncio da condenação divina aos soberbos, aos orgulhosos, mas de uma maneira muito especial. Quando nós afirmamos que o justo vive pela fé, agora buscando uma aplicação no Novo Testamento, nos ensinos do Evangelho, quando afirmamos o justo vive pela sua fé, nós estamos afirmando que o Senhor Jesus, com seu sacrifício na cruz, com a sua ressurreição dentre os mortos que nós comemoramos hoje, proclamou a condenação, a queda dos inimigos que destroem as almas humanas, a queda do poder de Satanás, que não tem poder de reinar no coração que crê em Cristo, a queda do poder do pecado, porque o Senhor nos reconciliou, remove nossas culpas e nos declara justos, graças ao preço que Cristo pagou na cruz. E a queda da própria morte, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias. Nós ressuscitaremos também para desfrutar da comunhão eterna e da presença eterna do Senhor. Não existe mal no mundo que vá perpetuar o seu domínio e o seu poder. Quando nós afirmamos o justo vive pela sua fé, significa a condenação a todo mal. Portanto, Covid também cairá por terra, diante do poder único de Deus, suficiente do Senhor. Nos cabe tão somente caminharmos confiantes em Cristo Jesus, nas suas promessas eternas, na bênção eterna do Senhor, com humildade e fé diante daquele que venceu tudo e todos por nós. O justo viverá por sua fé. Uma palavra absoluta, imutável, divina. Uma palavra que anuncia a condenação de todos os inimigos do Senhor, de todo o mal. Mas também uma palavra que declara a grande salvação de Deus na vida do seu povo. A visão recebida pelo profeta Abacuque se cumpriria de forma completa, integral. Mas afinal, quando que os caldeus cairiam? Quando que o povo de Deus se viria livre do poder dos caldeus?
O profeta estava ansioso. E a história, o desenrolar da história nos mostrou que somente 70 anos depois do cativeiro babilônico é que o povo de Deus foi socorrido, liberto pelo Senhor, e que o Senhor trouxe aquele povo de novo para a terra natal, para a terra de Judá. Muito tempo para quem não esperava o cativeiro. Muito tempo para quem entendia que não arredaria o pé das suas casas e da sua terra. Mas o tempo suficiente para Deus tratar o que precisava ser tratado na vida daquele povo. E por fim, cumprir o seu propósito, restaurando e salvando aquele povo do poder destruidor, ímpio e estrangeiro. O profeta Oséias descreveu muito bem essa metodologia divina em tratar a vida do seu povo e, por fim, libertar, salvar e curar o seu povo. Ele diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, de 1 a 13. No seu tempo Deus age para salvar e livrar o seu povo. Mas onde entra a fé? O justo vive pela sua fé. A fé na salvação que procede de Deus. Ora, a fé nos permite acessar a graça justificadora do Senhor. É pela fé que nós tomamos posse do que Cristo fez por nós. Podemos ser declarados justos diante de Deus. A nossa alma é recebida em retidão diante do Senhor, porque pela fé nós tomamos posse de Cristo, da obra dele em nosso favor. E o apóstolo Paulo fez uso deste texto bíblico em 2 momentos: o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse é o texto de Romanos 1, 16 a 17, quando o apóstolo Paulo diz que não se envergonha do evangelho, porque pela fé nós temos acesso à justificação, Deus nos declara justos. Mas também escrevendo aos Gálatas, ele disse: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Pela fé em Cristo somos declarados justos diante de Deus, e a nossa alma é recebida em retidão diante do Senhor. O soberbo não. A alma do soberbo não é reta diante do Senhor. A fé, então, nos permite este acesso à graça do Senhor, mas a fé também nos sustenta nos dias maus, nos dias de sofrimento, nos dias de provas, nos dias de peso. A fé nos sustenta para nós suportarmos a adversidade, o dia de amargura. E o autor aos Hebreus fez uso também deste texto bíblico: o justo viverá por sua fé, dizendo: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo vai caminhando e enfrentando o dia mau pela fé, sendo sustentado por Deus e não retrocede. Um grande exemplo é o exemplo de Caleb e Josué, quando todo o povo se rendia à incredulidade e caía morto no deserto. Caleb e Josué prosseguiam olhando para a frente, sustentados pela fé, confiados no Senhor. Mas além disso, a fé também nos permite ver dias melhores. Se tudo está difícil hoje,
olhamos para frente e conseguimos vislumbrar dias melhores por causa da fé, na certeza de que Deus trará dias melhores, na certeza de que Deus fará cumprir promessas a seu povo. Essa semana passada foi uma semana muito difícil na vida de muitas pessoas. Creio que já estão sabendo do falecimento do filho do pastor Dácio, o Dacinho. Me chamou a atenção uma palavra publicada pelo pai, pastor Dácio, quando o filho se achava hospitalizado, um quadro muito difícil, muito complicado, que acabou culminando com a morte. Reverendo Dácio publicou: nesse momento estou rendido aos pés do Senhor. Sei que Ele ouve a minha voz, mas sei também que os caminhos dele são mais altos do que os nossos, e os seus pensamentos são mais profundos do que tudo que possamos pensar ou falar. Deus tem um eterno decreto que supera todas as buscas e preocupações, petições de todos em todos os lugares, e nada poderá mudar o curso da soberana vontade do nosso grande Deus. E ele continuou falando a respeito das promessas do Senhor, a respeito da bondade do Senhor que recebe na glória os seus filhos e os acalenta eternamente. Isto é a fé que nos ajuda a atravessar os dias maus, olhando para frente com esperança e nos repousando nas promessas infalíveis e gloriosas que vêm do céu. Nos tempos de crises, nós temos uma declaração divina que nos sustenta: o justo viverá por sua fé. Uma declaração absoluta e segura em meio a tanta instabilidade neste mundo. Uma declaração que profere a condenação do mal. E o Senhor Jesus cumpriu, dando a sua vida na cruz e ressuscitando dentre os mortos para vencer o mal por nós. Uma declaração que anuncia salvação a todo aquele que crê no Senhor, de forma que podemos experimentar os dias maus hoje, sustentados pelo Senhor, na presença do Senhor, diante da face de Deus, em comunhão com o Senhor e vislumbrando horizontes gloriosos, por causa da bondade da eternidade do poder de Deus. Vamos falar com o Senhor. Apresente a sua vida, seus temores, as suas lutas, suas indecisões, suas inseguranças. Apresente tudo diante do altar de Deus, dizendo: o justo viverá por sua fé. Pai, glórias damos a Ti, Senhor, porque cremos que de fato o justo vive pela sua fé. Segura-nos pela mão, guia a nossa vida, guarda os nossos corações, para que os mesmos possam viver em fé diante de Ti. Assim, ó Pai, descansamos nos cuidados Teus, confiamos no Senhor e cremos, ó Deus, que os dias maus passarão e que o Senhor revelará dias gloriosos na vida dos Teus servos. Conceda a cada querido irmão, amigo, descanso no Senhor, confiança aos Teus cuidados benditos e santos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Amém.